Deixar dinheiro na poupança não é burrice, e eu vou te provar. Diferente do que a maioria dos influencers, dos assessores de investimentos e qualquer outro profissional de investimentos vai te dizer, eu vou te provar que a poupança ela ganha da inflação num horizonte de longo prazo. E apesar da poupança ganhar da inflação, eu vou mostrar para você que ela não é o melhor investimento para o seu dinheiro e você pode escolher algo que rende muito mais do que isso. Meu nome é Alex Lararo, sou estrategista de investimentos e há quase 20 anos eu monto carteiras de investimentos para todos os perfis de investidores. E hoje eu vou te mostrar qual é a rentabilidade real de diversos investimentos aqui no Brasil. Apesar de muita gente dizer que investir na poupança pode ser uma burrice, eu discordo um pouco disso, porque cada investidor tem o seu perfil e cada investidor tem a sua limitação de conhecimento. Aqui, todos os números que eu vou trabalhar e falar para você dizem respeito aos últimos 10 anos. Quer dizer, eu estou tentando pegar aqui um ciclo econômico do Brasil de diversas maneiras possíveis, né? Um ciclo econômico mais positivo, mais negativo, juros mais altos, juros mais baixos, período de recessão, período extremo com pandemia. Então, vamos direto aos números. A poupança, nos últimos 10 anos, ela rendeu cerca de 5,9% ao ano. Isso parece bem pouco e, na verdade, realmente é pouco quando a gente compara com outros investimentos. Só que a gente não pode olhar um número isolado. Para a gente dizer se ele é alto ou baixo, a gente precisa comparar ele com outros parâmetros. E um dos principais parâmetros de investimentos que a gente tem que ter é a inflação. A inflação é considerada um dos principais parâmetros de investimentos, porque ao longo do tempo ela corrói o seu poder de compra. E a corrosão do seu poder de compra vai fazer com que você não consiga investir ou bancar o seu estilo de vida como você fazia anteriormente. É aquilo que você provavelmente já ouviu falar, de que os seus R$1.000 de 10 anos atrás não valem mais R$1.000 hoje. Se antes ele comprava uma televisão, hoje ele já não compra uma televisão, talvez ele compre meia televisão. E quando a gente olha nos últimos 10 anos, pensando aqui entre 2014 e 2024, a gente consegue observar que a inflação deu cerca de 5,74% ao ano. E esse número, ele não é tão baixo, não é tão alto, mas ele é um patamar bastante desafiador, tanto para o nosso país quanto para os investidores. Nesse vídeo eu não vou entrar no mérito se essa inflação ela deveria ser mais alta ou mais baixa. Quando a gente fala de investimentos, não basta a gente saber que um número superou o outro, mas a gente precisa saber o quanto ele superou e quais os riscos envolvidos naquela performance. A poupança superou a inflação em 0,2% ao ano nos últimos 10 anos. Enquanto a poupança deu 5,9%, a inflação, medida pelo IPCA, deu cerca de 5,7% ao ano. Então, esse 0,2% de diferença ao ano, a gente chama de rentabilidade real. A rentabilidade real é o quanto um investimento supera a inflação. Se a rentabilidade for acima da inflação, significa que é uma rentabilidade real positiva. Se ela for uma rentabilidade que perde da inflação, a rentabilidade real é negativa. Então, consequentemente, tudo que a gente busca nos investimentos precisa ser rentabilidade real positiva, para que assim você consiga manter o seu poder de compra ao longo do tempo e você não desvalorize o seu dinheiro, mesmo tendo uma rentabilidade positiva. Ou seja, é possível você ter uma rentabilidade positiva, mas que ela tenha uma performance real negativa. Isso se ela perder da inflação. Agora, 0,2% ao ano acima da inflação é um zero nada, né? Convenhamos. Isso significa que R$10.000 em 2014 teriam virado R$17.400 com o IPCA e com a poupança teria virado R$17.700. Ou seja, você superaria a inflação somente em R$300. Agora, quando a gente vai para outros investimentos com um pouco mais de risco, nós começamos a ver performances muito melhores. A maioria dos investidores, quando me procura para montar uma carteira de investimentos, já vem tendo em mente a rentabilidade das ações. Mas a maioria desconhece quanto as ações rendem em média. E eu vou te contar agora. Mas antes de eu te contar quanto que rendem as ações aqui no Brasil, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para que você não perca os próximos vídeos e você aprenda a montar carteiras de investimentos mais inteligentes. O Ibovespa nos últimos 10 anos, apesar de ter tido uma performance positiva, ele rendeu 9,17% ao ano, isso entre 2014 e 2024, e que é uma performance relativamente boa. E por que eu falo relativamente boa? 9,17% ao ano para o Ibovespa significa que ele superou a inflação em cerca de 3,2% ao ano, uma performance real bastante positiva. E isso é muito vantajoso porque quem investe em ações está tomando risco, logo quer ganhar um retorno acima da inflação ou muito mais. Se um investidor aplicou R$10.000 em 2014
nas ações e outro investidor aplicou os mesmos 10 mil reais na poupança, aquele que investiu na poupança então terminou 10 anos depois com 17.700 reais, enquanto que nas ações, mas vamos usar a média, né, pelo Ibovespa, teria terminado esses 10 anos com 24 mil reais. Então, investir em ações nesse período de 10 anos teria rendido 7 mil reais a mais, ou seja, praticamente o dobro do lucro daqueles que investiram na poupança. É uma rentabilidade bem melhor, né? Mas como eu falei, tudo tem os seus prós e contras, então a gente precisa entender qual é o risco que a gente está tomando quando a gente investe em ações e qual é o risco que a gente está tomando quando a gente investe na poupança. O investidor de poupança, ele geralmente procura uma rentabilidade mais estável e constante, e ele quer conseguir sacar o seu dinheiro a qualquer momento. Ele precisa, ou ele quer, ele deseja essa disponibilidade imediata do dinheiro. Quem investe em ações não está interessado em ter a disponibilidade do seu dinheiro imediata. Por mais que o investidor de ações ele possa resgatar diariamente seus investimentos na maioria das ações, porque elas têm liquidez, não é o ideal. O principal é que o investidor de ações tenha um horizonte de longo prazo, sabendo que ele pode ter prejuízos ao longo do caminho. Então, no curto prazo, o investidor de ações ele toma muito risco, já que o preço das ações oscila bastante. Então, ele está disposto a abrir mão de resgatar o seu dinheiro no curto prazo para aplicar esse dinheiro no longo prazo e ter uma rentabilidade melhor. Agora, o investidor da poupança, ele está perdendo uma grande oportunidade, porque no mercado de renda fixa brasileiro ainda tem o CDI, que é basicamente a nossa taxa de juros, e ela vai te entregar uma performance bastante constante ao longo do tempo. Se 10 anos atrás você tivesse investido num CDB que deu 100% do CDI a cada ano, você teria obtido cerca de 9,23% de performance a cada ano. Agora, se você tivesse investido esse mesmo dinheiro no Ibovespa, ou seja, nas ações, em 10 anos você teria tido, pasme, 9,17% ao ano. É isso mesmo que você ouviu. Nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024, as ações perderam para o Ibovespa. E é aí que está a sacada. Na hora de você fazer investimentos, não basta você simplesmente comprar o Ibovespa e carregar ele de forma passiva. Você precisa entender qual é o risco que você está tomando e comparar com seus objetivos. Porque em 10 anos, o CDI dando uma performance superior ao Ibovespa e superior inclusive à inflação é muita coisa. Se em 2014 você tivesse investido 10 mil reais nas ações brasileiras, você teria terminado 2024, ou seja, 10 anos depois, com 24 mil reais e alguns quebrados. Agora, se você tivesse feito esse mesmo investimento de 10 mil reais lá em 2014, no fim de 2024 você teria pouco mais de 24 mil reais, superando inclusive as ações brasileiras. Isso significa que quem investiu em ações nesse período, passando por ciclos de altas e baixas, teria tido uma performance inferior à renda fixa, tomando um risco desnecessariamente. Agora, quem investiu de forma seletiva em ações conseguiu encontrar no meio desse caminho ações e empresas específicas que tiveram performance superior ao Ibovespa. Eu não vou falar sobre esse assunto agora, o foco é mostrar para você que existem vários investimentos que superam a inflação e você não precisa ser refém nem do CDI e nem da poupança. E por último, mas não menos importante, eu quero te contar qual que é o meu investimento favorito para alcançar metas de longo prazo e superar a inflação. Mas antes de eu continuar, se inscreve aqui no canal e lembra de ativar as notificações. Assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos e aprende a investir bem melhor. Se nos últimos 10 anos as ações medidas pelo Ibovespa deram 9,17% ao ano, perdendo para o CDI que deu 9,23% ao ano, mas ambos superando a inflação, existe um terceiro investimento que eu quero falar para você, que é o meu favorito, e ele superou não só o Ibovespa e o CDI, mas também superou o IFIX, superou os títulos pré-fixados, superou a poupança. Vamos saber qual é? Esse investimento que supera a inflação, as ações e a renda fixa brasileira são os títulos do Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, são títulos que são corrigidos pela inflação ao longo do tempo. Então, quando você for comprar eles lá na plataforma do Tesouro Direto ou pela sua corretora, você vai ver que ele é medido por uma taxa. IPCA mais essa taxa. Ele paga uma taxa pré-fixada somada com a inflação no período. Então, naturalmente, os títulos do Tesouro IPCA vão render mais do que a inflação. Agora, o que ninguém espera é que mesmo que você analise esses títulos sendo medidos pelo preço de mercado deles, ou seja, você olhando todos os dias a oscilação desses títulos, ainda assim, no final desse mesmo período que a gente analisou de 10 anos, os títulos de inflação superaram não só a inflação,
mas também as ações. Apesar da poupança superar a inflação em 0,2% ao ano nos últimos 10 anos, e tanto o CDI quanto o Ibovespa superarem em cerca de 3,2% ao ano a inflação, os títulos do Tesouro IPCA são muito melhores. Eles superaram a inflação em 4,4%. Isso significa que você teria ganhado ao longo desses 10 anos muito mais do que a inflação. Se você, com a inflação, teria conseguido uma rentabilidade de cerca de R$7.000 aplicando R$10.000, com os títulos do Tesouro IPCA você teria conseguido cerca de R$17.000. Eu sei que eu deixei de fora dessa análise vários outros investimentos, mas eu tentei aqui ser mais objetivo para você e mostrar que é possível superar a inflação sim com a poupança, mas que existem outras oportunidades que rendem muito mais no mercado. Então não fica de fora delas e aproveita aquilo que aparece para você investir bem melhor. Apesar daquele seu amigo conservador aplicar na poupança e conseguir ganhar da inflação, ainda assim existem outros investimentos também conservadores que ao longo do tempo superam muito mais a poupança e muito mais a inflação. Praticamente o dobro deles. Então, para não perder oportunidades, indica esse vídeo para um amigo e se inscreve aqui no canal. Lembra de me seguir também lá no Instagram para você aprender mais sobre investimentos. E deixa aqui seu comentário. Se você sentiu falta de algum investimento, porque eu sei que existem muitos outros no mercado, coloca aqui no comentário qual é esse investimento e qual que você quer que eu analise, que eu vou te trazer mais informações sobre ele. Até o próximo vídeo e espero que você continue participando dessa comunidade de investidores que pensam e analisam criticamente os seus investimentos.